Bem-vindo ao Guia Completo NetBeans. Nessa videoaula eu estarei abordando algumas funcionalidades dessa aba Serviços. Eu estarei demonstrando alguns recursos que pode ser utilizado através dessa aba Serviços. Daremos início nessa videoaula explicando essa opção de banco de dados. Através dessa opção é possível fazer conexões com o banco de dados. Nessa parte temos os drivers pré-instalados pelo NetBeans, MySQL, PostgreSQL, JavaDB. Se você quiser adicionar novos drivers, clique com o botão direito em Drivers, Novo Driver, e você coloca o arquivo de driver, que consequentemente será um arquivo jar, a classe desse driver e o nome do driver, que pode ser qualquer tipo de nome. Por exemplo, temos no MySQL aqui o local onde se encontra o jar de conexão no MySQL, a classe do driver e o nome desse driver, MySQL Connector JDriver. Esse nome, como informei, pode ser personalizado. Agora eu estarei fazendo uma conexão com o banco de dados. Temos aqui umas conexões que já vieram, fazendo uma conexão com o banco de dados JavaDB, porém eu estarei fazendo uma conexão com o MySQL. Vou selecionar o driver, conectar utilizando. Nessa parte vou colocar a entrada direta de URL. O MySQL será o driver que eu quero fazer a conexão. Vou digitar o nome do usuário e a senha do MySQL. Colocar aqui, lembrar senha. E o endereço do meu banco de dados. Acredito que seja Sistema Agropecuária. Vou clicar em OK. Veja que a conexão ela está aberta. Ela está ativa, ok? Vou abrir aqui. Nessa parte irá aparecer todos os bancos de dados, MySQL. E aqui temos as tabelas, todas as tabelas que compõem o banco de dados Sistema Agropecuária. Agora eu estarei utilizando um recurso muito útil do NetBeans que permite você analisar o seu banco de dados, que permite você adicionar, por exemplo, um código SQL e adicionar, remover, alterar os registros, até mesmo editar as tabelas do banco de dados. Primeira coisa, eu vou dar um select from bancos. Vou clicar em executar e veja que o programa trouxe os registros que estão armazenados na minha tabela bancos. Esse recurso aqui ele é de extrema importância porque tem a opção de você selecionar o histórico do SQL. Por exemplo, select from cargos, vamos executar aqui e aí o registro ele foi retornado. Temos várias outras opções aqui que você pode estar utilizando. Por exemplo, esse negócio de alternar favoritos, que você coloca, por exemplo, alternar favorito aqui. Imagine que tem vários códigos do SQL, você quer vir aqui nessa linha, clique em alternar favorito. Então, favorito anterior e o favorito próximo. É muito útil nesses casos. Temos outras funções aqui também, deslocar a linha à direita, à esquerda. Temos a gravação de macros. Todas essas opções já foram demonstradas nas videoaulas anteriores e por isso eu estarei ignorando. Nessa parte eu estarei trabalhando com a inserção, a exclusão e alteração de registros. A primeira opção aqui nós temos a opção de inserir registro.
digitar aqui uma descrição. Vou clicar em adicionar, vou colocar outro BBB, mostrar SQL. Veja que foi criado o SQL de insert para adicionar registro no banco. Clico OK e os registros eles são inseridos. Nessa parte aqui, vou clicar em deletar. Excluir o registro permanentemente do banco de dados. Clique em sim e o registro ele é deletado. Temos a outra opção aqui que é truncar tabela. Truncar conteúdo do sistema agropecuária.cargos. Nessa parte você faz um truncamento da sua tabela. Nessa parte nós temos o botão atualizar registros. De repente o registro não aparece aqui, basta clicar em atualizar e os registros são atualizados. Para digitar, dá 2 cliques, mude e clique fora. Veja que vai aparecer essa opção aqui, confirmar registro e cancelar a edição. É como se fosse um commit e um rollback. Clica em salvar. Tamanho da página, coloca 20 para 20 registros. Se eu colocar 1, dá Enter, só vai aparecer um registro. Clicou aqui, ele vai demonstrando 1 a 1 registro. Linhas correspondentes, quero a linha 2. Ele demonstra para mim a linha 2, o valor. Quero a linha 1. Ele pega e mostra a linha 1 para mim. Para você que deseja trabalhar com serviços, é possível adicionar um serviço clicando no botão direito, serviço web, e clicar em adicionar serviço web. Nessa parte você deve selecionar o arquivo, por exemplo, o arquivo local, que é um arquivo do tipo WSDL, XADL, XML, ASMX. Selecionando esse arquivo, é possível seguir com os passos para a criação do serviço. Como também você pode adicionar um serviço através de uma URL. Existem serviços pré-definidos, como por exemplo do Facebook, que você pode estar utilizando todas as funções pré-definidas nesse serviço. Então, por exemplo, se você quiser, vamos ver aqui uma função evento, criar um evento, basta utilizar essa função desse serviço. Ou seja, então você estaria criando uma aplicação utilizando a função desse serviço e sua aplicação estaria criando eventos no Facebook, como também editando, pegando os eventos e muitas outras funcionalidades. Agora irei falar de servidores. Nessa parte de servidores, temos os servidores container. Esses servidores container ele é utilizado para armazenar a sua aplicação. No caso, teríamos Glassfish 2.1 e Glassfish 3.0. Existem outros como JBoss e Tomcat, que é muito utilizado. Eu estarei demonstrando aqui as funcionalidades desse menu iniciar. Esse menu iniciar ele executa o Glassfish, ele ativa o Glassfish. Esse iniciar em modo de depuração, ele ativa o Glassfish em modo de depuração. Nessa parte ele inicia em modo de profiler. Se você não sabe o que era profiler, lembra que é do perfil. Nessa parte você atualiza o Glassfish, é como se você estivesse atualizando os registros no banco, porém atualizando os registros no Glassfish. Você remove o Glassfish, o servidor. Nessa parte você acessa a administração no Glassfish, você visualiza o log. Nessa parte você entra na parte de atualizações para atualizar as executáveis do Glassfish. Nessa parte você tem as configurações do Glassfish. Tanto a versão 2.1 como 3.0 você configura aqui. Veja que temos a senha, o usuário, temos as classes que estão adicionadas, o código-fonte do Glassfish, o Javadoc e temos outras opções. Tempo de limite de inicialização e tempo de deployment. Geralmente uma aplicação grande você pode aumentar esses valores, permitindo que sua aplicação
esteja adicionada e não ocorra um erro. Para adicionar outros servidores, basta clicar em adicionar servidor. Nessa parte você seleciona qual o servidor que você deseja instalar. Por exemplo, o Tomcat. Próximo, você deve selecionar o local da pasta do Tomcat e digitar os valores, por exemplo, o nome do usuário e, por exemplo, a senha. E basta clicar em finalizar. Se eu pegar aqui o Glassfish 2.x, ele já vai configurar para a pasta, o domínio, ele vai criar um domínio, o perfil, tem vários tipos de perfil, por exemplo, desenvolvedor, cluster, corporativo. Essas opções são muito importantes porque se você estiver trabalhando em uma máquina como desenvolvedor, escolha essa opção. Assim, o Glassfish ele irá utilizar recursos necessários apenas para executar a aplicação. Corporativo, caso seja uma máquina dedicada, cluster, para trabalhar com vários servidores. Basta clicar em finalizar que ele estará criando. Se você clicar em próximo, existe a opção de colocar a senha. Admin, de preferência, coloque admin, depois clique em finalizar. Eu estarei inicializando aqui o Glassfish e estarei entrando lá na parte de administração e demonstrando algumas funções de extrema importância quando você utilizar o NetBeans. O Glassfish ele terminou de carregar, eu estarei abrindo e demonstrar os recursos que ele tem aqui dentro. A primeira coisa importante é essa parte aqui de aplicativos empresariais, aplicações web e módulos de EJB. E também temos outros módulos de conexão aqui, Connector, módulos Client Applications. Esse aplicativos empresariais é que quando você cria uma aplicação empresarial, o arquivo ele é adicionado aqui dentro. Por exemplo, nós temos aqui um sistema agropecuária.ir que dentro dele possui o sistema agropecuária WAR e o sistema agropecuária JAR. Isso trabalhando com aplicações empresariais. Se você trabalhar apenas com a aplicação web.war, a aplicação .war será adicionado apenas aqui. Se você estiver trabalhando com apenas módulos de JB, uma vez que você insira ele no servidor container, ele estará ficando nessa parte aqui. E se você trabalhar com sistemas empresariais e criar um módulo de cliente, a aplicação cliente ela ficará aqui. Será implantado o módulo de cliente nessa parte. Outro recurso importante é o recurso JDBC e o pool de conexão. Aqui nós temos vários recursos JDBC. Vou clicar com o botão direito aqui, propriedades. Por exemplo, nós temos aqui JDBC, Sistema Agropecuária, que faz uma conexão com o pool de conexão do MySQL, acessando o banco de dados Sistema Agropecuária. Se de repente você quiser mudar o nome, exclua ele, depois crie um novo recurso JDBC e automaticamente será criado o pool de conexão. Esse recurso e esse pool de conexão ele foi criado quando trabalhamos com o banco de dados na criação dessa conexão. Eu estarei vindo aqui em Glassfish 2.1. Veja que apareceu essa opção reiniciar, parar. Reiniciar, ele vai reiniciar o Glassfish, vai dar um start novamente nele. O parar, ele vai parar o Glassfish, vai dar um stop nele. E agora vamos entrar em console admin, na parte de administração do Glassfish. Como essa aula não se trata do uso do Glassfish, e sim do NetBeans, eu estarei apenas explicando os recursos importantes do Glassfish
que tem uma relação maior com o NetBeans. Nessa parte, digite a senha. Acredito que seja admin, admin. Vamos ver se é isso mesmo. Ok, era isso. Nessa parte do Glassfish temos a mesma coisa que no NetBeans. Enterprise Applications, aplicativos empresariais, Web Applications, aplicações web e o resto na parte de baixo. Todos os web servers fica aqui nessa parte do web service. Vamos na parte de resources, JDBC. Vamos ver aqui sistema agropecuária. Nessa opção você pode alterar qual pool de conexão ele fará parte. E aqui na conexão pools tem como você configurar a configuração e os parâmetros do pool de conexão. Até mesmo criar validações, trabalhar com transações, configurar o que você desejar. Bom, nessa parte aqui, se você tiver interesse, basta dar uma olhadinha sobre pools de conexão do NetBeans, ou seja, do Glassfish. Nessa parte Additional Properties, veja que temos o usuário, a porta que irá trabalhar e os outros parâmetros dessa conexão. Essa parte não é de extrema importância. O mais importante aqui é aqui, na parte de essa parte aqui. Se você clicar, por exemplo, estarei clicando em Enterprise Applications, apareceu o projeto. Eu vou selecionar ele e tem a opção de Undeploy para remover o arquivo de aqui dentro, habilitar, desabilitar esse projeto. Eu vou remover ele, clicar em Undeploy. E veja que a aplicação foi removida. Se você deseja adicionar manualmente um arquivo .ir ou .war, por exemplo, você tem um arquivo gerado em um computador de um amigo, uma executável .war, que você pegou e quer executar em sua máquina para ver o funcionamento. Você pegaria esse arquivo .war, viria em Web Applications, clicaria em Deploy e selecionaria o arquivo. Você selecionaria o arquivo. Vou dar uma olhada se eu tenho algum arquivo aqui. Eu estou vasculhando aqui a minha máquina, mas eu não encontrei nenhum arquivo .war que possa ser utilizado. Para isso, vou retornar ao NetBeans. Vou abrir um projeto aqui e criar o arquivo. Web Application 3. Ok, eu estarei criando os arquivos. Vou clicar em limpar e construir. E vou aguardar. Opa, foi rápido. Já foi criado na pasta Application 3.dist. Então, selecionar arquivo. NetBeans Project. Application 3.dist. Aqui temos a aplicação .war. Você pode colocar o nome da aplicação, context root. Porém, eu recomendo que você deixe nas configurações que ele colocar para você. Clique em OK. Vai estar fazendo o deploy.
Muito bem, foi implantado. Vou selecionar ele. Vou clicar em Launch. Clico em Launch aqui. A aplicação é executada. E veja, a aplicação foi executada com sucesso. É claro que você deve estar se perguntando, mas não apareceu nada, mas não vai aparecer mesmo. Porque essa aplicação que eu criei, ele não aparece nada mesmo. Ele vai executar a aplicação, ele abre uma página de HTML. Nessa página, veja que tem o código que eu defini. Não vai aparecer nada mesmo, porque está tudo vazio lá o meu código-fonte. Para finalizar esta videoaula, eu estarei explicando apenas algumas funcionalidades desse Application Server, que será de extrema importância para quem trabalha com a configuração no Glassfish. Nessa parte de JVM Settings, Java VM Options, temos duas opções, Mass Perm Size e XMX. Esse Mass Perm Size é a máximo tamanho permitido pelo seu servidor de container para fazer o deploy. Então, se você tiver, por exemplo, uma aplicação enorme de 256 MB, não será possível adicionar no seu servidor de container, ou seja, no seu Glassfish. Você pode aumentar esse tamanho para um tamanho maior, permitindo maiores quantidades de arquivos. Geralmente, quando você faz um aluguel de um servidor que permita trabalhar com Glassfish, você tem lá JVM de 192, JVM de 256 e aí vai aumentando. Ou seja, seria o tamanho máximo permitível por aquele Java VM. Nessa parte aqui, XMX502M significa que o Glassfish estará utilizando 512 de memória. Teoricamente, é como se você falasse para ele que 512 de memória será reservado para trabalhar com Glassfish. Na verdade, não é bem assim, mas é mais ou menos dessa forma. Então, a máxima memória que estará trabalhando o Glassfish é de 512 megas. Se você executa o Glassfish e fica lento, é bom você aumentar a quantidade de memória. Uma vez que você trabalha com aplicações grandes, quanto mais memória você permitir que o Glassfish utilize, mais rápido vai ser a sua execução. É claro que como esse computador é para desenvolvimento, não há necessidade de colocar um número maior, mas de preferência 1024 é suficiente para trabalhar com aplicações grandes. E nessa parte aqui também você pode colocar 512 de tamanho para adicionar no Glassfish, ou seja, 512 permitido para fazer o deploy de uma aplicação. Nessa parte de configuração, temos aqui Monitoring, que tem como você monitorar o seu Glassfish. Por exemplo, o serviço de monitoração, quero monitorar os serviços HTTP, as transações, o Java VM. Quero também monitorar todas as pools de threads, as conexões de pool, e aí tem a opção de adicionar propriedades. Bom, pessoal, essas opções aqui são personalizadas. Existem outras configurações mais avançadas que geralmente apenas um administrador do Glassfish consegue trabalhar. É umas configurações enormes e extremamente difíceis. Ficamos por aqui. Obrigado e até as próximas videoaulas.